Que bênção poder estarmos novamente na casa do Senhor, no templo. Você também que nos acompanha pela internet, um bom dia, que Deus te abençoe. Eu tenho a minha Bíblia aberta em Salmos, capítulo 27, versículo 4. Se você puder, coloque-se em pé aqui no templo. E você em casa, abra sua Bíblia para nos acompanhar nessa leitura. Salmos 27, versículo 4, tema da mensagem dessa manhã, um lugar de segurança. Diz assim, a palavra do Senhor: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelas portas deste templo abertas e pela Tua presença, Senhor, em nosso meio e em nós. Rogamos a Ti, mais uma vez, que nos fale através da Tua palavra e seja, Senhor, esta mensagem uma resposta do Senhor aos que procuram e buscam a palavra do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também era um homem que tinha muitos adversários. Não que ele fosse um sujeito mau, não que ele fosse iníquo. A Bíblia nos diz que ele era alguém que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Mas Davi despertou inveja em alguns e ódio em outros. E quem alcança lugares elevados, querendo ou não, atrai contra si alguns adversários e tem que enfrentar muitas adversidades. Davi não pediu para ser rei, mas ele não lutou contra a ideia. Ele abraçou aquela missão a qual Deus o chamou e que Deus confiou a ele. E a sua história, a sua trajetória é marcada por muitas vitórias concedidas por Deus a ele, mas também é marcada por angústias, por aflições. Mas Davi, em meio às aflições, ele experimentou livramentos do Senhor. Tanto que ele escreveu no Salmos 34, versículo 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Sim, Davi estava cercado de muitos perigos, mas havia um lugar em que ele sentia segurança. Era na presença do Senhor. Não importava onde quer que ele estivesse, fugindo ou se escondendo em cavernas, ou mesmo na terra de inimigos, estando na presença do Senhor e tendo a consciência de que o Senhor estava presente com ele, então ele estava em segurança. Nós sabemos que Deus é onipresente, não há como fugir do seu olhar, se esconder do seu olhar. Agora, existem momentos e existem ambientes como estes, que a presença e a bondade do Senhor são evidentes. Fica muito claro que Deus se faz presente e manifesta o seu favor, a sua graça, a sua bondade. E Davi tinha anseio, tinha desejo de estar onde a bondade, a formosura do Senhor era manifestada. E este então é o lugar que nós devemos desejar estar, onde a bondade, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor se manifesta. É um lugar como este, onde os santos do Senhor, os filhos de Deus, estão congregados, louvando a Deus e provando da sua graça e da sua bondade. E sobretudo, tendo a sua alma em segurança, porque ainda que enfrentemos enfermidades, ainda que tenhamos que enfrentar a morte física, se estamos na presença do Senhor, estamos seguros, porque vai tudo bem com a nossa alma. Nós não temos informações detalhadas sobre em quais circunstâncias Davi escreveu este salmo. Se ele estava numa fuga, se ele estava num momento de perigo, ou se ele estava num tempo de meditação sobre os perigos que os servos do Senhor passam,
mas que podem confiar em Deus, que é luz, que é aquele que nos guarda, que é aquele que nos livra. E então, no momento de reflexão, ele estaria, ou no momento de calmaria, estaria escrevendo esse salmo. Nós não sabemos os detalhes, mas o que fica evidente para nós é que, apesar dos palácios, Davi sabia que o lugar mais seguro para estar seria na casa do Senhor, ou seria no lugar onde Deus manifesta a sua bondade e a sua misericórdia. No reinado de Davi, no período em que ele foi rei, não havia sido construído o templo. Esse, inclusive, foi um desejo seu, um dos seus últimos desejos, enquanto estava reinando, mas Deus não o permitiu construir o templo. Deus deu os seus motivos, o porquê de não permitir Davi de construir, mas o Senhor disse que o seu descendente, no caso Salomão, construiria o templo, uma casa ao Senhor. Mas esse versículo 4, um desejo expresso de Davi, nos traz lições para as nossas vidas, especialmente para aquele que quer, de fato, habitar em segurança, na presença de Deus. E a primeira lição que este versículo, essa manifestação de Davi nos traz, é que ele tinha clareza de prioridade. Ele sabia muito bem o que queria e tratava isso com prioridade. O seu desejo era de poder habitar na casa do Senhor, e ele disse que perseguiria esse pedido ou esse desejo que ele expressou. A sua prioridade era então poder estar onde a bondade, como já disse, de Deus, a bondade do Senhor se manifestava, e isso estava muito claro para ele, porque estava muito claro para ele que na presença de Deus é que há segurança. O nosso Deus é de fato o nosso refúgio. Às vezes nós buscamos por algo, mas não sabemos exatamente pelo que nós estamos buscando. E o nosso coração é tomado por ansiedade. E tudo que a gente sabe é que deseja estar num lugar ou num ambiente que nos transmita segurança e paz. Ou, até mesmo em algumas circunstâncias, nós temos consciência do que desejamos, do que necessitamos, e temos ideia de que realmente se trata de muitas coisas, mas a gente não sabe por onde começar. Não sabe qual o primeiro passo. Os desejos, as necessidades nos acompanham durante a vida, durante a nossa trajetória nesse mundo, mas nem tudo é para o tempo todo. Nem tudo o que desejamos ou necessitamos é para aquele momento ou para este momento. Existe aquilo que nós necessitamos agora, e é isso que nós devemos tratar com prioridade. Porque o que adianta nós desejarmos tudo e não termos braços suficientes para abraçar tudo que nós desejamos? E aqueles que tentam abraçar tudo, acabam, na maioria das vezes, ficando sem nada. Então, se há muitas coisas a serem feitas e você não sabe por onde começar, onde tratar com, ou o que tratar com prioridade, comece tratando com prioridade a busca pela face do Senhor. Procure tratar com prioridade, experimentar a bondade e a presença de Deus. Então, de fato, você experimentará o que é estar seguro. Comece pela face do Senhor. O próprio Davi escreveu no versículo 8 deste salmo: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Você pode até estar cheio de prioridades, mas existe aquela prioridade da qual todas as outras coisas dependem. E a prioridade número 0 é de fato buscar a face do Senhor. É de fato estar em intimidade com Deus, gozando de sua presença. Comece com o cuidado da alma. Comece com a presença do Senhor. Porque se vai tudo bem com a alma, então as outras coisas irão bem.
Mas se não estiver nada bem com a alma, as outras coisas não estarão bem. E quando nós ouvimos sobre tratar a presença de Deus com prioridade, isso, pelo menos na minha mente, me faz lembrar de Marta e Maria. Na casa de Marta, Maria, Lázaro, enquanto Marta estava tão ansiosa, com a mente dividida, preocupada com tantas coisas, Maria estava lá aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha a dizer, o que ele tinha a ensinar. Ela estava experimentando de uma forma íntima, juntamente com outros aos pés de Jesus, ali da presença do Senhor. E então, o Senhor traz um ensinamento a Marta: você está ocupada com muitas coisas, e não que as outras coisas fossem importantes, ou não fossem importantes, melhor dizendo, mas somente uma era necessária. E Maria tinha escolhido a melhor parte. Então, pense com clareza, escolha como prioridade a presença do Senhor, onde Deus manifesta a sua bondade e as suas misericórdias. Então, para hoje, você consegue identificar o que de fato é importante e o que é prioridade, o que é necessário. Hoje, de fato, você tem tratado estar na presença de Deus, ou onde Ele manifesta a sua bondade, como prioridade. Em segundo lugar, esse pedido manifestado por Davi, no capítulo 27, versículo 4 dos Salmos, nos ensina que ele tinha consciência da sua responsabilidade na busca. Porque nós precisamos entender que temos a nossa parte. Há aquilo que cabe ao Senhor, que só Ele é capaz e tem o poder de fazer, e tem a nossa parte também. O impossível cabe a Deus, e o possível, aquilo que depende dos nossos esforços, então é o que nós devemos fazer. E discernir entre um e outro será uma ação da sabedoria, que inclusive é Deus quem nos dá. Discernir entre o que é Deus que tem que fazer e o que é o que nós temos que fazer. E Davi tinha essa consciência: eu pedi uma coisa a Deus, mas eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar isso que pedi a Deus. Então o versículo nos mostra uma disposição de Davi em buscar aquilo que pediu, e também a perseverança na busca, porque fica claro que ele insistiria, ele persistiria naquela sua busca. O salmista tinha pedido a Deus aquilo que ele tratava como prioridade. Entretanto, ele não cruzaria os braços, esperando Deus fazer tudo. Ele faria a sua parte. Existe um momento de buscarmos a face do Senhor, e existe um momento de buscarmos aquilo que pedimos diante da face do Senhor. E a gente tem que saber que há o nosso momento de agir pela fé. Há muitas promessas na palavra de Deus, mas Deus não nos isenta de lutas, Deus não nos isenta de responsabilidades. Um exemplo é o povo de Israel. Ao sair da terra do Egito, Deus tinha prometido uma terra chamada Canaã. A terra já estava prometida, a conquista era certa, mas o povo deveria lutar, deveria fazer a sua parte. Então, se é nosso desejo estarmos seguros, onde a bondade do Senhor se manifesta, e se é o que temos pedido a Deus, a nossa parte é termos a sensibilidade e também ter a disposição para buscarmos o que temos pedido a Deus. Se o desejo de Davi era literalmente contemplar e estar no templo, a Bíblia nos diz que ele não chegou a ver o templo construído. Se literalmente era esse o seu desejo, Deus não respondeu conforme ele pretendia, mas Deus não deixou sem resposta. E se você ler 1 Crônicas 17, verá que ele inclusive ficou feliz, ficou muito grato a Deus com a resposta que o Senhor deu a ele. Mas Davi tinha um firme propósito de perseguir aquilo que ele tinha colocado diante da face de Deus como seu desejo. E por último, este pedido de Davi manifesta que ele tinha propósitos bem definidos.
Davi queria mesmo era se deleitar no Senhor. Muito mais do que estar no templo, ele queria mesmo era se deleitar em Deus, ter prazer em Deus. E por isso Davi tinha olhos para contemplar a formosura do Senhor e ouvidos para aprender o que ele tinha a ensinar. Não era o principal desejo de Davi contemplar a formosura do templo, era contemplar a formosura de Deus, era contemplar a bondade do Senhor. Houve um episódio na Bíblia em que os apóstolos de Jesus, assentados no Monte da Oliveira, olhando o templo, que é chamado de Templo de Herodes, ou ampliado por Herodes, eles falaram: mestre, que construção maravilhosa, que pedras, que coisa magnífica, e Jesus não ficará pedra sobre pedra. E de fato, o templo é passível de destruição. A casa do Senhor, digo, a construção é passível de destruição, mas o Senhor da casa não. Não há quem possa destruir ao Senhor do universo. E Jesus disse, inclusive, aos fariseus, aos religiosos da época, que eles não entendiam, e hoje louvado seja Deus porque nós entendemos, que ele disse que destruirão esse templo, ou destruir esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei, ou reerguirei, e ele falava de si. Sim, Jesus enfrentou a morte, mas ele venceu a morte e vive para todo sempre. E eu entendo que sim, Davi desejava, era mesmo contemplar a bondade, contemplar as maravilhas do Senhor do universo. Ele tinha olhos para isso, tinha desejo para isso. Contemplação é o ato de concentrar longamente as vistas em algo que a gente admira. Não nos é possível ver a Deus, mas é possível contemplar a sua bondade. É possível perceber os sinais da sua bondade, como mesmo Davi orou no Salmos 86, versículo 17, pedindo: Deus, dá-me um sinal da tua bondade. E nós vamos perceber, se temos andado de fato na presença do Senhor, é que por onde nós andarmos, estando na presença do Senhor, a bondade de Deus tem nos acompanhado. Como ele escreveu no Salmos 23, a bondade e a misericórdia do Senhor tem nos seguido a cada dia de nossas vidas. Mas também o outro propósito bem definido que ele tinha era a orientação de Deus através dos seus ensinos. Ele queria buscar orientação, ensino por parte do Senhor. O templo é um lugar de adoração. Mas a adoração a Deus não está limitado ao espaço. Jesus ensinou isso. Mas nós precisamos entender que este é um lugar propício para adoração, para comunhão e para aprendermos juntos o que Deus tem a nos dizer. Porque ouvir a Deus também é uma atitude de adoração. É uma maneira de reconhecer quem é o dono da casa e quem é o dono de nossas vidas. Ouvir a Deus é uma maneira de o adorar. E é um grande erro nós dizermos a Deus o que Ele tem que fazer. É um grande erro quando nós invocamos a Deus e passamos a Deus todos os nossos planos, damos a Deus as diretrizes de como Ele tem que agir. Senhor, já tenho tudo aqui esquematizado, está tudo bonitinho na minha mente, no papel, está aqui, é só o Senhor fazer. Só que nesse relacionamento precisa ficar claro que o Senhor é Deus e nós somos os servos. Então vamos ter olhos para contemplar a bondade do Senhor e ouvidos para ouvir o que Ele tem a nos ensinar, como uma atitude de adoração. Davi não pôde estar na casa do Senhor, não pôde estar no templo, mas nós podemos. Então trate isso com prioridade e se deleite na presença do Senhor e com a presença do Senhor. Porque quem anda conforme os preceitos do Senhor, anda em segurança, porque vai tudo bem com a sua alma. Que Deus nos abençoe e que essa palavra seja a resposta de Deus às nossas orações e necessidades. Amém. Pastor Ebenezer. Graças a Deus, amém?